Uriru. Muito bem. Hoje vamos ver. Muito bem-vindos aí para mais uma livezinha Cera College Online, né? Então, olha só. Vamos ver aí quem mais está chegando. Estamos aí, ó, quase, né? Saindo aí do mês de outubro, né? Deixa eu ver aqui, ó, chegou a Paty aqui também. Dá um admit aqui na Paty. Hello, Paty. Então, pessoal, hoje a gente vai tratar de um assunto bem legal aqui, tá? Que a maioria das pessoas, às vezes, começa e termina nesse assunto. Por que começa e termina nesse assunto? Porque tem muita gente que, às vezes, por exemplo, que sabe, né, um pouquinho de inglês ali, e ao invés de tentar, ele trava no greetings, né? Como você cumprimenta aquela pessoa, né? Então, isso aí é um problema. Por quê? A primeira coisa que a gente tem aí, né, que dominar, tá? Vamos dizer assim, né? É o quê? É um greeting, tá? Quem aí que tá assistindo a nossa livezinha aí sabe o que é um greeting? O que é isso quando eu falo assim, greeting? Né? Vocês já devem ter ouvido essa palavrinha antes, greet, to greet someone, né? Ela escreve Greet. Saudações, muito bem, Paty. Então, ó, são as saudações que a gente dá, né? Então, ó, eu vou falar com vocês que existe até uma fórmula, tá? Existe até uma fórmula. Toda vez que você sai e conhece alguém novo de outro país, geralmente a pessoa te pergunta exatamente as mesmas perguntas. Então, um amigo, tem até uma pessoa que eu acho engraçado, acho que é um youtuber, que ele memorizou meio que essas conversinhas assim, né? As conversas elas sempre são as mesmas, né? Então, ela memorizou essas conversas em várias línguas diferentes, e aí eles perguntavam depois, né, para a pessoa assim: ah, o que você acha do alemão dele? É um alemão muito bom? O cara, é muito bom, nossa, ele é fluente, né? Etc, etc. Na verdade, o que o cara fez? O cara é um malandrilson, né? Que basicamente ele pegou várias línguas e memorizou e decorou essas perguntas e respostas, tá? Obviamente, né? Eu não tô falando para você fazer isso não, tá? Aqui a gente vai tratar de outro jeito, né? Essa, esse approach aí, tá? Mas é bom você dar uma memorizadinha desde que você saiba o que você está falando. Né? Aí não tem problema. Você pode, né, memorizar o tanto que você quiser. Mas é interessante você saber que para toda conversa que você tem em inglês, existe um algoritmo, tá? Existe. O que é um algoritmo? É uma sequência de passos para chegar até um resultado determinado, tá? Então, você segue aquele algoritmo e você vai conseguir aí. Deixa eu só, tem um pessoal chegando aqui agora, né? Então, se você seguir essa ideia de greeting ali, essa sequenciazinha, né? Você vai pelo menos estabelecer essa conexão rapidamente, assim, tá? Com qualquer pessoa que é falando de inglês. Beleza? Só tem uma coisinha. Olha só. Dependendo de onde você tá, né? No
país falante lá da língua inglesa, você vai ter os greetings diferentes também, tá? Então, lembre-se que isso não é uma coisa fechadinha ali, tá? Isso não é uma fórmula de bolo fechadinha. Dá para fazer uma fórmula de bolo fechadinha? Dá. Igual o cara memorizou lá. Mas isso pode variar muito com uma língua que é tão diversa quanto a língua inglesa, né? Vou dar um exemplo. Japonês, por exemplo, né? O alemão. Existe uma certa variação dentro do alemão, mas são poucos os países no mundo que falam alemão. Você tem o quê? Suíça, Áustria e Alemanha, né? Japonês. Praticamente só o Japão fala japonês. Então não há uma variação tão grande. Agora, olha quantos países no mundo são nativos de inglês. A gente tem Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, Nova Zelândia, Austrália, Nigéria, Botsuana, por aí, Índia, por aí vai, tá? Então são muitos países aí que têm, né, o inglês como língua nativa. E aí, obviamente, essa variedade vai aumentar. Tá? Hoje eu vou mostrar para vocês muito interessante como fazer esses greetings aí, tá? Em vários tipos de sotaque local, né? Usando expressões locais aí, tá? Lembrando que essa aulinha, pessoal, todas as nossas aulas, tá? Elas estão ou no YouTube ou lá na nossa plataforma, tá? Então essas aulas aqui são coisas que você vão ver ou que você já viu, tá? Na nossa plataforma. E eu estou aqui para apresentar para as pessoas que ainda não conhecem como funciona aqui, né, o jeitão da nossa aula, beleza? Então, olha só. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Todo mundo conseguindo ver aí meus slides? Quem está conseguindo ver meus slides, fala sim. Igual aquele jogo Sim, Muito bom. Beleza, então olha só. Hoje a gente vai ver um pouquinho de Street English. O que é isso? Né? Street English é aquele inglês mais do dia a dia, inglês da rua ali, tá? Onde a gente usa mais corriqueiramente, tá? Eu uso o Street English para uma coisa que é mais informal. Mas, obviamente, vão ter certas coisas aqui que você pode transitar entre o formal e o não formal, tá? E aí, ó, eu vou focar aqui, por enquanto, nos greetings, tá? Então, o que é o Street English, né? A gente falou que eu vou falar um pouquinho, né, de apresentações aqui, de greetings, saudações, né? Então você deve utilizar isso em situações informais, onde você não necessita tanta restrição em termos de ação e formalidade, tá? Então, por exemplo, você está conhecendo alguém, né, num bar, você fez um intercâmbio, foi para um bar, bebeu uma cervejinha, conheceu alguém ali na área de fora, quer bater um papo, esse é o tipo de inglês que você usa, tá? Então, olha lá. Agora que vem aquela coisa que eu falei. Então, olha, primeiro a gente vai falar de greetings. Aí eu botei ali, ó, os países, né, por país, dos países mais famosos aí, tá? Porque são muitos países, eu não vou ficar, né, não dá para estender muito para todos os países aqui, falar de todos, né? Mas a gente vai fazer um enfoque aqui nos países mais famosos aí, pelo menos os países onde as pessoas vão mais fazer intercâmbio, tá? Então, ó, primeiro aí que a gente vai ver é o American English, tá? Então, ó, como que você faz essa saudação, como você dá oi in the US, né? Então, olha lá. In the US, a gente fala o primeiro ali, né? O famoso How are you? Tá? Mas olha só o que eu fiz para facilitar para vocês, tá? Eu quero que vocês treinem aí em casa também. Tá vendo essa parte preta ali, ó? É a parte de como se ouve, né? Qual é o som, né? O primeiro é como é a escrita correta, tá? E o segundo é uma adaptação ali fonética do como
soa, tá? Então, olha só. How are you? Né? How are you? Só que quando o pessoal tá falando na rua, assim, você fala né? How are you? How are you? Ó, how are you? How are you? How are you? Né? Então, num dia a dia, o pessoal usa o how are you, tá? How are you? How are you? How are you? Tá? Tenta aí em casa também o how are you? How are you? How are you? Tá? How are you? Esse é muito comum. Assim, eu não digo nem tanto nos Estados Unidos, tá? Mas assim, em todos os países, né? No geral, se usa o how are you. É uma coisa bem standard, mas é mais ali, mais estadunidense, vamos dizer assim. Então, ó, e aí a gente tem o velho ali também. How are you doing? How you doing? Né? Então tenta aí você também, ó. How you doing? How you doing? How you doing? How you doing? Ok? Gente, uma Esse é coisa um bem interessante. clássico de Friends. Hã? Esse é um clássico de Friends. Ah, é o Joey, né? How you doing? How you doing? Né? O Joey é muito bom, né? Ele tem essa clássica aí, né? O Joey, isso que eu ia falar agora, o Joey é o melhor exemplo que tem de connected speech. Né? Connected speech é quando a gente faz isso que está aparecendo aqui, ó. Connected speech. Você pega o som de uma palavra, conecta na outra para fazer um som só. É óbvio que tem vários tipos diferentes de connected speech aí, tá? Não vou falar que é simples assim, não, porque tem vários, né? Tem, por exemplo, omission. Você deixa de falar uma palavra, né? Ou você conecta o som de uma vogal na última palavra ao som de outra vogal na outra palavra, o som de uma vogal na outra palavra, o som de uma consoante, tem 1000 combinações, tá? Então, sempre que eu quero dar um exemplo, né, de connected speech, eu falo do Joey mesmo, né? Porque o certo seria falar How are you doing? Não o certo, tá? Usando a palavra certa erroneamente aqui, né? A pronúncia mais clara e pausada seria How are you doing? How are you doing? Né? Só que o Joey, o que ele faz? Como ele é um native speaker e como ele sabe se expressar e ele está transmitindo aí um charme ali, né, na fala dele, então ele vira e fala o famoso How you doing? Né? Olha a diferença de How are you doing para How you doing? Né? Aí eu dei uma condensada. Tem alguém aí de Minas Gerais? Eu sou de Belo Horizonte, tá? Pra quem não identificou o sotaque. Não. Não! Então, em Minas Gerais a gente faz muito connected speech em português, né? Que vocês já viram aí, ó, vocês já viram mineiro falando? A gente fala, a gente emenda uma palavra na outra assim, ó, né? Em inglês faço isso muito, tá? Principalmente por quê? Porque em inglês, às vezes, as palavras são muito longas e pesadas. Então, para dar uma aliviada nesse peso das palavras, a gente exclui algumas letras ou combina algumas letras para a coisa sair mais como um som assim, ó, né? Para sair uma coisa mais leve, tá? Então, nesse caso ali, ó, how are you doing becomes how you doing, né? Viu a diferença? Que eu boto muito mais energia para falar how are you doing do que how you doing, né? Viu que é menos energia, é mais, né? Parece que você passou um detergente no chão e deslizou o copo, né? Mas how you doing? How you doing, né? Menos energeticamente como é que fala? Menos energeticamente custoso, como diz lá em Belo Horizonte. Tá? Então, ó, a mesma coisa serve ali pro how is it going, né? Que vira how's it going. Olha lá, how's it going? How's it going? Tá? O what's new vira what's new, né? Esse aí é aquele, ó, né? Connected speech que eu grudo uma palavra na outra, o som de S ali, ó.
What's new, né? Eu grudo um som de consoante e outro som de consoante, olha lá. What's new? What's new? What's new? Né? E ainda faço outra coisa aí, ó. Não sei se vocês perceberam. Eu grudo um som de consoante no outro som de consoante, né? Então o S com N vira snoo, né? Sna, vira um som só. E eu dropo ali o T também, né? Porque ao invés de falar what, snoo, eu falo snoo. Olha a diferença. O snoo, tá? E o what's up, né? What's up vira o what's up. Ou às vezes só o sup, né? Quem já viu filme aí, ou que gosta de rap, né? What's up, né? Os rapper usa muito isso, né? What's up, Vi bastante What's Up, mas foi nas branquelas. Ah, nas branquelas eles falam muito também, né? What's up, what's up, what's up. Mas aqueles dois lá, diretores, eles são meio rappers. Eu acho que eles tinham um grupinho, um negócio assim. Eu sei que eles já foram envolvidos com música lá. Eles são muito bons, né? Então, olha só. Agora, né, que a gente viu aí os greetings, a gente vai tentar agora racionalizar os greetings. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só. Eu vou fazer uma tradução, tá? A gente não deve fazer tradução literal, mas eu vou fazer uma tradução aproximada só para que beginner mesmo conseguir entender também. Então, olha só. Por exemplo, how are you significa quase que literalmente como está você, né? Então, isso aí a gente consegue identificar com o português, a mesma estrutura, né? Praticamente a mesma estrutura, tá? Então, how are you seria como está você. O how are you doing, olha só, se você tentar traduzir isso, né, literalmente já complica, né? Então, porque o how are you, tá ok. How are you doing? Fica mais complicado. O how are you doing seria mais ou menos assim, como você tem andado, né? Mais ou menos, tá? How are you doing, né? Nesse caso aí, seria mais ou menos isso, tá? No terceiro ali, ó, how is it going, tá? Esse aqui é mais fácil de entender, principalmente para quem é de interior, né? Interior de Minas aí, né? Como tá indo, né? Como tá indo? Lá em Belo Horizonte fala, e aí, como é que tá indo? Tá tudo bem. Né? Não sei se vocês falam isso no resto do Brasil, né? E aí, como é que as coisas estão indo? Como você tá indo, né? Não tá falando do cara como você tá indo pra farmácia, né? Literalmente. Você tá falando o quê? Como está aí? Como tá indo? Né? Como as coisas estão indo, como a vida tá indo, né? Então aí, ó, aqui a gente pode utilizar também, ó. How is it going? Seria mais ou menos isso. E aí, como as coisas estão indo? How are you doing? É tipo aquela pergunta que você faz no dia a dia, que você fala assim, e aí, como é que tá a vida? É isso, exatamente, né? Seria mais ou menos isso mesmo. E aí, como é que tá? É porque esse going aí, né? O it, ele faz referência à vida, né? Igual quando a gente fala, por exemplo, aí, como tá a vida, ou como estão indo, ou como tá indo as coisas, né? Quando você fala, e aí, como tá indo? Né? Você tá fazendo referência à vida, às coisas, né? Então aqui fica mais ou menos a mesma coisa. E aí, como tá indo? How's it going? Né? Como a vida tá indo. Muito bom. Isso aí. Então olha lá. O what's new, eu gosto de traduzir. Se eu fosse fazer a localização, né? Imagina que eles me deram um jogo para fazer a localização do jogo. O que é a localização? Você não faz a tradução, né? Direta. Você faz a localização de acordo com a área, né, para onde esse jogo é localizado. Por isso que a gente chama de localização. Então, por exemplo, se eu fosse traduzir, não localizar, imagina que esse jogo está se passando em Belo Horizonte, né? Eu fosse localizar, tá? Imagina que eu não fosse localizar. Eles falam assim, Rafa, só traduz isso daqui para mim da maneira mais, né, próxima possível aí de uma expressão em português. What's new eu traduziria mais ou menos como qual a nova, né?
É, ou algo de, e aí, algo de novo, uma coisa desse nível, né? Desse tipo. Mas olha só, em mineirês, eu traduziria what's new como qual a boa, né? Que é a boa nova, né? Boa nova, boa, aí, ó, né? Ou que há de novo, não, que há de novo é muito grande, né? Então, what's new quer dizer o que está acontecendo, né? Novo na sua vida aí. Beleza? Eu traduziria como qual a boa, se eu fosse localizar. What's new? What's new? Seria, e aí, qual a boa? Olha nas E o WhatsApp? mensagens. Hã? Olha nas mensagens. Ah, deixa eu ver aqui. É porque eu não consigo ver as mensagens aqui. Deixa eu ver. A Jojo falou que a inversão é de frase para uma palavra. Como você está? Como tem passado? Como vai a vida com as novidades? E aí, de boa? É isso aí, mais ou menos isso aí, né? Quais as novidades, né? Uma muito boa também, né? Very good. Deixa eu ver aqui qual que é. Alright, né? Então, e aí? E esse último aí, que é o what's up, né? Eu localizaria como qual é. Qual é, né? What's up? Sup, né? Porque assim, a gente tende a achar que o Coel é muito. Aqui é o nosso de qual que é. Qual que é, né? Qual que é? Só que tem uma diferença, olha só. Não sei se é assim na cidade de vocês, né? Mas a gente usa muito Coé em Belo Horizonte para quando você vai cumprimentar, que é o WhatsApp, né? Ó, qual é? Né? Qual é, beleza? É o WhatsApp, não tem jeito, né? Só que qual que é em Belo Horizonte é quando alguém tá te olhando muito, meio feio, e aí você dá uma encarada desse e fala assim, qual que é? Qual que é, né, o motivo de você estar me olhando, né? Então cuidado com isso daí, né? Mas o WhatsApp seria, né? Seria o qual é ou e aí? E aí? Né? Sup, ok? Então, ó, agora, tá? Deixa eu ver que horas são ali. Temos mais 5 minutinhos. Então, ó, agora que o bicho pega. Agora que o bicho pega. Por quê? Porque inglês e irlandês é meio complicado. Você está acostumado muito, né, com a TV americana. Você vai penar um pouquinho para entender que o sotaque, né? E deixa eu dar uma levantadinha nessa. Ah, pronto, melhor. Né? O sotaque e as palavras também, estruturação de frase e tudo mais, tá? Gente, o inglês irlandês ele é muito engraçado porque ele é chamado de Hibernal English. O que é Hibernal English? Hibernal English é o inglês ibérico, né? Então, ele tem ali vamos dizer assim, um pontinho de gaélico ali, tá? O que é o gaélico? O gaélico é o Irish, né? A língua que se fala aqui. Então, às vezes, você vê que as coisas em inglês e irlandês, elas não fazem muito sentido se você analisá-las friamente, mas é por quê? Porque aquilo foi traduzido do gaélico diretamente para o inglês. Então, por exemplo, I will be doing something tomorrow, né? Como é que eles falam isso em inglês gaélico? I do be doing this tomorrow, né? Não faz sentido em inglês gramaticalmente em inglês está errado, mas é inglês ibérico, né? Por quê? Porque I do be doing, né? Seria o certo, seria I will be doing this A tomorrow. ideia aí seria eu estarei fazendo. Exatamente. Agora, o I do be doing é eu, seria meio I, eu, eu faço isso, ou eu faço, seria mais ou menos como a gente fala, eu faço, eu vou, faço isso amanhã,
Eu vou estar, faço isso, mas não faz muito sentido. Mas em gaélico faz sentido. Por quê? Porque o Eu jeito que eles faço, vou estar fazendo isso. eu faço, vou estar fazendo isso. Alguma coisa, né? Desse tipo aí. Só porque em inglês gaélico isso está correto, tá? Muitas traduções, se vocês pegarem, por exemplo, japonês, né, essas coisas e traduzirem literalmente, vocês vão ver que não dá para traduzir tudo. Algumas coisas sim, mas não dá para traduzir a maioria das coisas literalmente. Você tem que pegar a ideia. Por quê? Porque a gramática é trocada, tem inversão de palavras, né? Então, por exemplo, uma para você identificar em japonês que isso é uma pergunta. Pergunta é igual a afirmativa. Mas para você identificar que é uma pergunta em japonês, tem um né, no final. O né é como se fosse ele é uma exclamação vocalizada, né? Ele está te mostrando que aquilo ali é uma pergunta, tá? Que não tem relação com o nosso não é, tá? Né. São Ao duas invés coisas diferentes. do ponto de interrogação, eles usam a sonoridade. Exatamente, né? Então, para eles é diferente. Agora, como é que você faz para traduzir isso literalmente? Então, aconteceu a mesma coisa aí quando foram traduzir do Irish pro inglês, né? E aí tem algumas coisinhas do inglês ibérico que soam erradas, mas que na verdade são traduções literais do Irish, tá? Então, por exemplo, uma coisa muito comum de se fazer aqui é falar assim: Ah, Rafa, how are you? So, I'm good and yourself, né? Yourself não se usa para perguntar esse tipo de coisa, né? A gente não usa como sujeito yourself. Yourself é um pronome reflexivo. Você só usa ele quando você está falando de si mesmo, né? Você não usa ele para falar de outra pessoa, a não ser que você use herself, mas ele é mesmo assim é reflexivo. Você não pode usar ele assim, né? Mas é muito comum o pessoal usar isso daqui, tá? Vamos ver ali. Então, olha só. Aqui tem uns jeitinhos bem irlandeses, tá? De falar. Isso não é brincadeira, não, viu, gente? Vocês vão vir, quem for vir pra cá fazer intercâmbio, vai ver exatamente isso daqui quase todo dia, tá? Quase todo dia. Porque irlandês adora dar um oi, eles passam às vezes de porta em porta de professor aqui, eles passam de porta em porta para dar oi para todo mundo, né? Então, olha lá. O primeiro que a gente tem ali é o What's the Crack? Olha lá, What's the Crack? A gente dropa o Uma tempo. pergunta: a diferença é porque o gaélico trabalha o ser humano como um todo e cada ação como parte de uma reação e não só a ação? Seria isso? Não tenho nem ideia, não sei falar gaélico. Não, mas é porque, como você explicou aí do gaélico como base do Irish, aí eu estava pensando em como é que isso se encaixa para eu poder entender melhor. Ah, E tá, aí, não, não sei. A única coisa, a única frase que eu sei, né, desse Hibernal English é essa. Assim, no sentido de eu sei o porquê dela, porque Irish é muito difícil de aprender. É uma língua complicadíssima, díssima. Né? Hoje aqui na Irlanda quase ninguém fala Irish. Né? Você vai ver assim, é obrigatório na escola, mas quando você conhece o pessoal assim adulto e tal, é só, acho que é nem, sei lá, nem 10% da população fala Irish. Quase ninguém fala Irish. Assim, eles falam coisas básicas, tipo assim, onde é o banheiro, mas ninguém usa, tá? É muito difícil é você ver mais alguém. cultural, então, só. É mais cultural, é só para não perder mesmo, assim, sabe? Eles têm aula de Irish, mas assim, eu conheci raros irlandeses que sabem mesmo falar Irish, assim, fluente, sabe? Eles não costumam falar Irish fluente, não. Tem algumas Ah, mas é cidades só bem. para estabelecer, é só para estabelecer identidade, então. Só. Sim, sim, é só para estabelecer ali, né, uma identidade cultural, mas é raro, raro. Assim, uma pessoa falar Irish fluente, mesmo porque as pessoas, por exemplo, que eu conheço que falam Irish mais ou menos, elas não têm muito com quem conversar. Então, às vezes, assim, né? É uma amiga que vai, que fala também. Às vezes elas querem falar uma coisa em particular, falam em Irish, mas também não é uma coisa muito fluente, não. Você vê que é uma coisa meio truncada, sabe? Uns chunks, assim, de informação, né? Então, olha lá. What's the crack? What's the crack é uma das frases que eu mais gosto, porque tem o Gaelic também, tem o Irish também, olha lá. Crack, tá? Não estamos falando da droga, tá? Crack é uma palavra em irlandês que significa fun, né? Então,
What's the crack é mais ou menos what's the fun, né? O que tá de bom acontecendo aí, tá? Agora, ó, esse segundo aí é o what's the story, né? What's the story? Isso é um jeito de você falar assim, e aí, tá pegando, tá? Dois jeitos de usar esse what's the story. Quando você chega e vai cumprimentar normalmente, você pode usar, perdão, o what's the story para falar, hey guys, what's the story, né? E aí, que tá pegando? Que tá acontecendo? O que nós vamos fazer, né? What's the story? Ou quando tá acontecendo algum tumulto, né? Por exemplo, imagina que você tá aqui sentado, né? E aí tem uma confusão rolando na mesa do lado e a gente tá assim, meu Deus. Aí alguém, né, um amigo seu chega para sentar na mesa junto com a gente, ele pergunta assim, what's the story of that guy? Né? Tipo, qual que é o problema desse cara aí? Qual que é a história, né? Por trás dessa confusão aí, né? Hey, what's the story? Qual que é, né? Qual que é a história disso aí que tá acontecendo? Beleza? Uma que eu sou apaixonado também é o What's the Scandal, né? What's the Scandal é o How are you do fofoqueiro, né? Então assim, ó, qual que é o escândalo de hoje, né? What's the Scandal, tá? E tem um bem do interior, que é o House Chicago, né? House Chicago é bem no interiorzão mesmo, House Chicago, tá? Bem coachy, como eles chamam aqui, que não é nenhuma palavra muito boa de usar. Coachy, que seria como da roça, né? E a gente tem o How are you também, que olha só a diferença. Lembra que eu falei que o How are you do americano é mais assim, How are you? Né? Que é a transcrição fonética que a gente viu, ele é How are you? Né? Aqui, literalmente, igual só How you? Né? A gente vai acostumando tanto que hoje é o que eu uso basicamente, porque muita gente chegando e falando assim, How are you? How are you? How are you? How are you? Né? Então você vai acostumando, que é o How are you? How you guys, né? Olha só, how you guys, tá? Então, olha só, que virou de how are you, vira how you, né? Isso é bem comum do irlandês. O irlandês é o mineiro da Europa. Alright! E aí, vocês estão gostando? Só que, infelizmente, nós vamos ter que partir, né? Lembrando que isso daqui é só... Sabe aquelas moças que passam no, como é que chama? Você tá passando no supermercado, ela te dá, ela corta assim um pedacinho de chocolate, elas ficam, né? Ou que esses caras chegam, não, aqui, ó, experimenta aqui, senhor. Não sei o quê. Só que você fala, nossa, agora eu vou ter que comprar esse chocolate. É uma degustação. A degustação, exatamente. Aí, né? Passa lá, você come chocolatinho, você fala, nossa, chocolate bom, gosto de comprar essa barra, né? Mas eu tenho uma notícia boa para vocês, tá? Essa aula eu vou deixar de Scavenger's Hunt, né? O Scavenge Hunt aí para você procurar. Essa aula ainda está disponível no nosso YouTube, tá? Então essa aula aí, ó, né? Essa aula completa existe aí nos confins do YouTube, que foram os nossos, né, conteúdos de Covid. Lembra quando deu que a gente abriu as nossas aulas para todo mundo, né? Então essa aula completona tá aí disponível para você, tá? E se você quer dar uma olhadinha na nossa plataforma, não se esqueça www.sedacollegeonline.com, tá? Isso aqui é para você ver todas as informações que você precisa sobre a nossa plataforma. E aí, a gente tem aqui também nossa gloriosa página de login, onde você pode, né, dar uma olhadinha lá. Você vai... Ih, mas postei o mesmo. Eu falei aqui, gente. Ô, gente. Vocês já viram aquele menininho? Eu acho ele a coisa mais fofa. Hoje ele tem 16 anos. Aquele menininho da igreja que ele vira baterista e fala assim, ó, gente, olha o que Deus faz na vida da gente. Vocês já viram isso? Que ele vira baterista da escola, tá feliz? Da igreja. Muito bom. Então, olha lá. appsedacollegeonline.com, tá?
você pode entrar lá também para ver as nossas aulas grátis. Olha aí, ó, são mais de 70 cursos, cada curso tem pelo menos aí umas 3, 4 aulas grátis, tá? Então 4 vezes 70, faz essa soma aí, ó. Vamos botar que cada aula tenha 10 minutos, né? Cada aulinha ali. Vocês colocam essas informações disponíveis para a gente no WhatsApp? Tem no nosso grupo também, você pode pedir por lá, né? No grupo com as meninas lá. Mas todas as informações que vocês precisam, tá? Vão estar nesses dois sites ali. O de baixo é o nosso site mesmo, né? O site onde você vai ter acesso aos cursos, tanto que as nossas aulas, né, abertas vão estar lá disponíveis para vocês. E o sedacollegeonline.com é um site informativo, tá? Onde vocês vão ter toda a informação que vocês precisam sobre assinatura, sobre como fazer o nosso membership, quantos cursos, se tem o curso que eu quero, se tem curso para mim, se não tem, se tem curso para beginner, isso tudo vai estar disponível lá no sedacollegeonline.com. E ainda, se vocês tiverem alguma dúvida, vão lá no WhatsApp, que as meninas estão lá após para responder vocês da melhor maneira possível. Alright? Alright. Very good. Então, ó, pessoal, foi isso, tá? Obviamente, semana que vem a gente cola aí com mais, né, conteúdo. Lembrando que isso aqui é uma, né, como o Jojo bem lembrou aí, é uma degustação, tá? Então, se você não conseguiu, né, obviamente eu faço de propósito, né? Eu faço a aula, não dou a aula toda justamente para vocês irem, né, atiçar a vontade de vocês. Mas essa daqui eu já vou avisando que essa aula está disponível aí no nosso YouTube. Vai lá também, já dá um subscribe, tá? Seda College Online no YouTube. E aí você procura aí, faz uma procurinha aí que você vai achar, beleza? Pessoal, no mais é isso. Vejo vocês quinta-feira que vem e não quarta-feira, desculpa. E não se esqueçam, você que já é membro da nossa plataforma tem aula amanhã, Speaking Class ao vivo, tá? Com a teacher Débora às 11 daqui, 7 horas da noite daí. Beleza? Não esquece não, cola com ela lá. Semana que vem eu vou estar na nossa plataforma também. Então, é isto aí. And see you. Thank you. See you next class. Next class.